Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, general Pazuello. Senhor presidente, eu vou apenas fazer um breve preâmbulo aqui. Essa CPI não pode se prestar a ser... Esta CPI... Para a gente garantir a palavra ao senador, o tempo vai ser reposto. Obrigado, senhor presidente. Esta CPI não pode se prestar a ser mais um veículo de desinformação dos brasileiros. Então, eu ocupo uma parte do meu tempo para fazer esclarecimentos. O colega apresentou aqui, no início desta sessão de hoje, vídeos com palavras de governadores, com os quais eu não tenho a menor ligação e se cometer algum crime que vão para a cadeia. Os vídeos eram do mês de abril de 2020. Peço a juntada, senhor presidente, do estudo, considerado o estudo padrão no Brasil, no tocante a esse tipo de medicamento, que foi divulgado em revistas médicas reconhecidas em junho de 2020, e que reprovava o uso da hidroxicloroquina ou cloroquina, mesmo em ambiente hospitalar. Óbvio que a indicação em ambiente hospitalar se dá pelo uso compassivo, já referido aqui várias vezes por outras testemunhas, e dentro de um contexto de acompanhamento constante por médicos e monitoramento de frequência cardíaca. Faço também juntada, senhor presidente, de uma sequência de vídeos do senhor presidente da República posteriores à divulgação deste estudo, ou seja, posteriores a junho de 2020, inclusive vídeos do corrente mês, maio de 2021, onde o presidente continua defendendo e desinformando a população brasileira no sentido da existência de medicamentos que possam, de alguma forma, tratar ou prevenir essa grave infecção. Então, é importante repor isso. Outro ponto a se repor, senhor presidente. Para terminar. Outro ponto, senhor presidente, que exige um esclarecimento ao cidadão brasileiro, diante das várias referências que nós temos aqui, opiniões médicas, tomadas como caráter científico, o óbvio, enfim, para pelo menos quem estudou minimamente alguma coisa sobre metodologia, que as evidências científicas seguem uma hierarquia, onde no topo você tem um tipo de estudo qualificado, randomizado, com meta-análise, e no ponto mais baixo você tem a observação pessoal do profissional. É importante observar que não encontramos absolutamente nenhum estudo com a característica máxima de qualidade que valide esses medicamentos referidos. E mais ainda, senhor presidente, que nós temos mais de 500 mil médicos no Brasil. Então não vai ser brandindo aqui a opinião de A, B ou C que você vai responder com ciência. Ciência se obtém com método. E é importante que a gente respeite a ciência. Retomando o depoimento, senhor Eduardo Pazuello, o senhor tem 47 anos de vida militar, confere? Confere. E o senhor chegou ao cargo honroso de general de divisão. Confere. O senhor certamente sabe que o direito brasileiro, mesmo o direito militar, rejeita o princípio da obediência cega, correto? Correto. Durante o depoimento de ontem e de hoje, Vossa Excelência referiu várias vezes algumas variáveis no tocante ao processo decisório de aquisição de vacinas. O senhor referiu a questão da transferência de tecnologia e o senhor referiu a questão dos custos, correto? Os custos precisam estar dentro dos números necessários, né? Você não poderia comprar uma vacina que custasse 50 vezes mais se o custo médio daquilo seria R$10, não poderia pagar 40, 50, sem discutir os valores. Então, a discussão de valores, ela tem que ser senhor general mantida. Eduardo Pazuello, eu peço do senhor objetividade e, em retribuição, lhe darei também objetividade. Senhor, vamos lá. O senhor utilizou os critérios referidos como transferência de tecnologia e análise de custos como métrica para a decisão de compra de vacinas? Uma das métricas, sim. Me permita observar, Vossa Excelência, e talvez o fato da formação ser distante do quadro da saúde, que Vossa Excelência está equivocado. A Constituição Federal Brasileira coloca como valor máximo a defesa da vida. É valor máximo. Se faz uma análise simples, simplória, para usar uma expressão também citada aqui nesses depoimentos, do exemplo de Israel, que serve de referência para o governo brasileiro, o diferencial foi exatamente que o primeiro-ministro de Israel compreendeu o valor máximo da vida. Acelerou as compras, negociou pessoalmente e conseguiu garantir que seu país fosse vacinado em grande proporção. Então, com todo respeito, Vossa Excelência errou. Com tocante, senhor general Eduardo Pazuello, a definição de uma política de saúde pública para combate à pandemia
Eu pergunto a Vossa Excelência objetivamente, existiu uma política pública de combate à pandemia? Existiu, da minha visão, claro que sim. O senhor formou um conselho técnico de especialistas efetivamente na área de combate a epidemias, pandemias, infectologistas, especialistas em SUS? Eu tinha no Ministério toda a equipe que me for necessária. O senhor pode referir quem eram os especialistas que assessoravam Vossa Excelência? Meus secretários. O senhor E médicos do Ministério, que são inúmeros, eu não poderia falar aqui, são mais de secretários, com certeza. Como era o processo de tomada de decisões no Ministério da Saúde? Toda tomada de decisão tem que ser fazer uma separação. Quando envolve o SUS, que é 90 e tantos %, a tomada de decisão era tripartite, com a presença dos executivos da Canais e Conasems. E era sempre discutido de forma executiva, ou seja, com secretários, transparência total e a parte jurídica dentro de cada processo decisório. O senhor designou um advogado criminalista para assessorar Vossa Excelência durante a gestão no Ministério da Saúde? Sim, ele estava no nível de assessor, no nível de gabinete, que trabalhava na coordenação das ações. Era esse advogado criminalista quem assessorava Vossa Excelência nas tratativas contratuais com a Pfizer? Também, mas isso era jurídica, era da Conjur. O advogado-geral da União é diferente. Deixa eu explicar para o senhor isso aí. Não, eu preciso apenas dar resposta. Se o senhor tiver a informação de que existe outro advogado que não o criminalista, eu gostaria que o senhor referisse. Sim, o advogado do Ministério não era o doutor José. O advogado do Ministério é a AGU, é o Conjur, é o doutor Jaslor. Doutor? Jaslor é um dos advogados, são vários. Doutor Jaslor foi o que participou do processo de negociação com a Pfizer. Exatamente. Perfeito. Também. Senhor ministro, ex-ministro, o Instituto Infotracker, ligado à USP, apresentou hoje um estudo que indica que 11,9 milhões de doses de vacinas poderiam estar no braço dos brasileiros na data de hoje e não estão. Não estão porque, durante o processo de negociação, conduzido pela equipe de Vossa Excelência, se fez opções diversas dessas. Isso representa, senhor ministro, também de acordo com cálculos de especialistas, efetivamente especialistas na área, milhares de mortes que poderiam ser evitadas, dezenas de milhares de internações que poderiam ser evitadas. Durante o depoimento, em vários momentos, o senhor mencionou a sua defesa enfática das medidas de saúde básica, não medicamentosas, em particular a defesa do uso de máscaras. Confere? Confere. Na live que o senhor fez juntamente do presidente Bolsonaro, no dia 14 de janeiro de 2021, o senhor disse coisa diversa. O senhor disse que a ciência não provou ainda a eficácia das medidas de isolamento e das máscaras, por exemplo. O senhor confirma esse vídeo? É uma live. Se foi feito dessa forma e é uma live, tem que ser confirmado. Só temos que ter a construção da frase. As medidas de isolamento não são também, da mesma forma que outros medicamentos, outras ações, também não são cientificamente comprovadas. Elas podem funcionar para um e podem não funcionar para outros. Com relação ao uso de máscara, nós tivemos vai e vem do uso de máscara durante o ano todo, da própria OMS. E eu quero dizer, esse senhor, a OMS colocou em posições que a máscara... Eu vou me limitar a colher do senhor, na condição de testemunha, a veracidade da afirmação que o senhor fez. Bem, o senhor confirma que fez a afirmação. Pode acreditar que foi isso que foi trazido. E eu coloco para o senhor o seguinte, quando a gente tem um pensamento e a gente vai defendendo ele, ou as pessoas precisam, acho que é justo. O senhor pode ver, talvez, eu estou sempre, claro que a máscara, às vezes, a expressão facial não é vista, mas é só para os olhos, né? E eu não discordo das perguntas, eu não discordo da forma como se procura buscar e compreender a verdade da coisa. E o senhor não conseguiu convencer o presidente da República que era relevante ele seguir essas medidas? Eu queria colocar para o senhor o seguinte, eu acredito que as medidas preventivas sejam necessárias. Eu acredito nisso. Então, não quer dizer que você não escorregue em nenhum momento da sua vida. Mas o que você acredita? Eu acredito que a medida preventiva é necessária. Quando o ministro da Saúde escorrega, senhor ministro, não, eu estou falando um exemplo só. Muita gente morre na rua. Não, eu estou dando um exemplo com relação à vida da gente. Vamos dar seguimento ao depoimento, senhor ministro.
a vida da gente. Ex-ministro. Você acredita ou não acredita nas coisas? Nós tivemos uma referência curiosa até do colega Marcos Duval, que não está aqui ainda, ou não está mais aqui, da coragem de Vossa Excelência em assumir um avião que estava em rota de queda, em rota de colisão. Elogiosa coragem. Obrigado. Caíram nesse período, senhor ministro, quase 2.400 aviões. Uma média de 5 aviões por dia. Quando o senhor assumiu o ministério, o Brasil tinha 15 mil mortos, aproximadamente, 280 mil casos, aproximadamente. Quando o senhor saiu do ministério, o senhor deixou cerca de 233 mil casos, 233 mil mortos e 11,5 milhões de casos. Então, me parece que é muito claro o resultado dessa gestão. Pergunto ainda no tocante à cadeia de comando e das decisões finais. Lembrando das referências que Vossa Excelência já fez elogiosamente a si mesmo, das suas qualidades como gestor e como líder. Como se dava a cadeia de comando e decisão final nas seguintes situações? O retardo na adesão ao consórcio COVAX. Toda a discussão da contratação da COVAX Facility, ela se deu no âmbito da Casa Civil. É preciso compreender isso. Casa Civil. Não, então, não foi o senhor que... Porque, veja, nós recebemos aqui o ex-ministro Ernesto Araújo... Eu estou colocando... E ele reportou a Vossa Excelência a responsabilidade. A Vossa Excelência e sua Toda a equipe. negociação para a entrada na COVAX Facility, ela foi centralizada na Casa Civil. E nós apoiávamos com as decisões. Quem era o ministro da Casa Civil, senhor testemunha? Quem era o ministro? Como assim? Quem era o ministro à época da Casa Civil? Quem era o ministro? Quem estava no carro? Que eu saiba, era o ministro, só existia um ministro, o general Braga Neto. Era o Braga Neto. Não, Perfeito. por favor, é o ministro da Casa Civil. A decisão de adesão ao consórcio COVAX no seu menor patamar foi de Vossa Excelência ou foi da minha, Casa Civil? Foi minha. Foi Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A decisão, ela não é só de uma pessoa, ela é do grupo que está trabalhando. É um colegiado. Foram levantados os problemas. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nós compramos o mínimo pela simples razão de que era muito instável. Era muito ruim não estar presente, mas estar no consórcio, sim. Agora, apostar todas as fichas naquela produção de compra, não. Nós só deveríamos, como nós tínhamos a garantia de poder comprar e adicionar compras, precisa ficar claro, não é só uma compra. Você tinha que entrar no consórcio e podia fazer uma opção naquele momento e poderia fazer novas opções na sequência. Até agora, só foi fornecido 10%. Nós estamos em maio e só foi fornecido 10% do que nós contratamos. Senhor presidente, eu vou só pedir a tolerância no tempo, porque efetivamente a testemunha não é colaborativa, ela tem uma certa prolixidade. Vossa Excelência terá toda a tolerância, assim como temos tido com todos os A demais continuidade da colaboradores. busca ativa por remédios como a cloroquina, mesmo depois da divulgação dos estudos que servem como parâmetro no Brasil. Vossa Excelência, ou o governo brasileiro, persistiu na busca ativa por cloroquina, mundo afora, pelo mês de outubro, novembro de 2020. Como eu já disse aqui, em junho, a ciência brasileira já dizia que não era um medicamento referendado. Ciência, quando eu digo, evidentemente, eu estou falando de estudos sérios, efetivos, feitos por grandes instituições e divulgados. Essa busca ativa passou pelo Ministério da Saúde ou foi iniciativa de outro órgão? Eu não comprei nenhum comprimido de hidroxicloroquina. A demora na contratação de vacinas, especificamente com o fornecedor Pfizer. Essa demora, aquele processo todo de negociação, ela sempre passou pela decisão final de Vossa Excelência? Todas as decisões acabam no ministro, sem problema. Agora, eu gostaria de dizer duas coisas, se o senhor permitir. Claro. Primeira, da proposta inicial, lá de 30 milhões, que virou 70 em agosto, nós compramos 100 mais 100. Nós compramos 100 sabe que milhões. tem uma distância temporal entre uma coisa e outra. Foi uma ótima evolução. Tá bom? Nós saímos de 70 para 100. Do dia 23 de fevereiro... Eu vou precisar lembrar Vossa Excelência. Do dia 23 de fevereiro, eu preciso lembrar Vossa Excelência, Só um senhor minuto, ministro. Nós compramos. Só um minuto, Preciso senhor lembrar Eduardo. Vossa Excelência da sua condição aqui de testemunha juramentada, que efetivamente, muito honrosamente, está abrindo mão do que pediu ao Supremo e está respondendo.
O senhor sabe informar, objetivamente, o lapso temporal entre a primeira proposta e a efetiva contratação das vacinas da Pfizer? Eu posso lhe informar o lapso temporal do dia que foi autorizado comprar para o dia da contratação. Qual foi esse lapso? Foram exatamente 8 dias. 15 segundos. Entre a proposta e a contratação se passaram 8 dias? Eu posso lhe afiançar o lapso temporal entre a autorização da compra, que é a sanção da lei, e a contratação. Esse é o lapso temporal que eu posso lhe afiançar. Eu procedi, senhor ministro, a análise de cerca de 108 e-mails trocados entre a Pfizer e o Ministério da Saúde. E deles se constata claramente como se deu a negociação. Vossa Senhoria, desculpe, Vossa Excelência, tem conhecimento de que as propostas da Pfizer tinham prazo para resposta? As discussões com a Pfizer foram abertas o tempo todo, com telefonemas, com A trocas de... pergunta não foi essa, senhor ministro. Sim, o prazo era mantido e as discussões eram renovadas. Só que nós não podíamos comprar sem a autorização da lei. Os e-mails apontam que Vossa Excelência só se manifestou diretamente nesse debate em fevereiro de 21. Esse suposto obstáculo legislativo só começa a ser referido em meados de novembro. Qual foi a ação adotada por Vossa Excelência para remover esse suposto obstáculo legislativo? Além da pressão junto à empresa para que ela recuasse nas suas cláusulas, que foi constante. Então, foi constante o trabalho de negociação e pressão para mostrar que o Brasil não merecia aquele tipo de tratamento. Nós não somos um país caloteiro. O mesmo tratamento de mais de 100 países, segundo o presidente da Pfizer. Essa é a posição da Pfizer. Nosso país é um país soberano. Isso é fato, que já foi declinado nessa CPI. Um país soberano. À época, só queria lembrar que como esse o senhor conceito colocou, deformado de soberania como o senhor coloca... tem uma participação muito grande no caos que nós vivemos. Pois não. O senhor imagina que o Estado de Israel não é um Estado soberano? Que o primeiro-ministro de Israel é um gestor que despreza a soberania do país dele? Eu não falei isso. Isso é o senhor que está falando. Não, o senhor está falando Não, é o por senhor que dedução. está falando. Eu não falei de Israel. Porque, veja, o senhor se coloca numa Mas eu situação não de falei de defensor da Israel, foi o soberania. senhor que falou. A sua função nesse processo, e talvez o senhor não tenha compreendido ao longo de todo esse tempo, Pois não. era preservar vidas. Para preservar a soberania, tínhamos certamente vários outros órgãos. Muito bem. O nosso país, naquele momento, não tinha amparo legal para contrato. O senhor apresentou proposta de correção? A minha posição com a Pfizer é que ela flexibilizasse para o Brasil, já que nós não tínhamos lei para aquilo. Em dezembro, na assinatura do MOU, nós não tínhamos nem a assessoria jurídica nos apoiando. Nós assinamos o MOU contra as assessorias jurídicas da CGU e da AGU. Isso é uma posição do Ministério, posição de vanguarda, assina independentemente da jurídica. Isso é uma decisão minha. Diretamente sua. Minha. Não sei quem daqui tomaria essa decisão. Eu tomei. Com relação ao suposto obstáculo legislativo, qual foi a ação concreta que Vossa Excelência adotou? Vossa Excelência solicitou uma mudança? A proposta de uma medida provisória em meados de dezembro. Vossa Excelência já informou aqui nesta CPI que parte do governo se colocou contra e, por isso, não tivemos a edição da medida. Parte do governo, eu coloquei, não houve consenso. Quem discordou, senhor ministro, na condição de testemunha? Foram discussões das jurídicas, todas as jurídicas que envolvem o processo se colocaram desta forma, de que deveria vir pelo Congresso Nacional. Então, houve um consenso? Não houve consenso para assinar. Veja... A minha proposta era assinar. Olha só, eu vou responder ao senhor. Eu vou tentar ser claro e vou usar o linguajar de Vossa Excelência. Permita-me. Olha só. Quando chega um documento na mesa de um presidente da República, no caso, uma minuta de medida provisória, certamente ela já tramitou por vários órgãos. Isso é um fato. Não chegou nem lá, na minha visão. Não chegou lá? Eu acho que não. Foi no o senhor disse que teve uma reunião ministerial e não teve consenso. Reunião ministerial foi a discussão do governador do Amazonas, não foi disso. Não teve nenhuma reunião, foi tratado só pelo caminho burocrático. Exatamente. Perfeito. Senhor presidente, eu como pedi funciona. a tolerância por conta do perfil e faltam apenas 2 perguntas bastante sucintas. Quem mandou fechar o hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás? Nós não mandamos fechar nenhum hospital. Esse hospital era federal, senhor ministro. Nós não mandamos fechar nenhum hospital.
o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás foi fechado sem determinação de Vossa Excelência? Eu acho que não. Não foi isso. Isso aí veio pela própria demanda do Estado. Não nós que determinamos, vai fechar o hospital. Não, nunca. Federal. É. O Estado de Goiás pediu a prorrogação da atuação desse hospital e foi negado pelo Ministério. Isso não é fato? Eu posso verificar. Eu não tenho esse dado para dar para o senhor. Perfeito. O senhor nos trouxe uma situação interessante. E eu vou fazer aqui uma breve leitura, brevíssima, senhor presidente. Não. Falando sobre um depoente em processo anterior, analisado. Ele não possuía histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou doentio. Ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido pelo desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática. Cumpria ordens sem questioná-las com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre as consequências que elas pudessem causar. Esse foi um estudo feito no julgamento de Eichmann, em Israel. Um cidadão militar que serviu a um projeto de poder e que não parou nem um instante para analisar as consequências do que fazia. Por favor, não falem alto. Essa, senhor ministro Pazuello, infelizmente, parece a realidade. Eu posso testemunhar que o senhor nunca se portou pessoalmente de uma forma desleal. Posso testemunhar que eu liguei. Eu estava com um barulho lateral, eu não ouvi o que o senhor falou, me desculpe. Perfeito. Foi uma análise de um outro julgamento passado. Analisado o cidadão, se dizia que ele não possuía um histórico ou traços preconceituosos, não apresentava características de um caráter distorcido ou doentio, ele agiu segundo o que acreditava ser seu dever, cumprindo ordens superiores e movido por um desejo de ascender em sua carreira profissional, na mais perfeita lógica 15 burocrática. segundos. Cumpria ordens sem questioná-las, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem ou o mal que pudessem causar. Essa análise foi feita com relação a Eichmann, em julgamento feito, salvo engano, em 67, em Israel, onde se apreciava a participação dele na chamada solução final contra os judeus. 62, me corrige aqui o professor Randolfo Rodrigues. Faça essa referência, senador, ex-ministro Pazuello, porque muito claramente, nos contatos em que tivemos, Vossa Excelência não se portou com desrespeito à vida. Pelo contrário, lhe solicitei por telefone respiradores para o estado de Sergipe e o senhor conseguiu dar atendimento super célere, salvou vidas naquele estado. Mas dentro do conjunto da obra, do exercício de uma política pública de saúde, infelizmente o senhor falhou. E eu tenho absoluta convicção que não falhou por decisão sua. Não consigo entender que diabo de dever, de lealdade, Vossa Excelência, imagina ter, que faz com que acoberte o verdadeiro autor das ordens que o senhor seguiu. Isso é lamentável. Obrigado, senador. Presidente.